Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a sensibilidade de uma opção. Para esse vídeo eu estou utilizando o livro de opções, futuros e outros derivativos do John Ho. Vamos embora? Antes de começar o conteúdo, vamos às notações. S aqui representa o preço do ativo objeto, K o preço de exercício, T o tempo para o vencimento. Sigma representa a volatilidade dos retornos do ativo objeto, R a taxa de juros do ativo livre de risco. C representa uma opção de compra europeia, P representa uma opção de venda europeia. C e P, nesse caso, com letra minúscula. C maiúsculo indica o preço de uma opção de compra americana e P maiúsculo o preço de uma opção de venda americana. VP de X representa o valor presente da variável X. O sinalzinho de mais indica que é uma posição comprada e o sinalzinho de menos indica que é uma opção vendida. O asterisco indica que o parâmetro está na data do vencimento da opção. As variáveis que afetam o preço das opções são o preço de mercado do ativo objeto, aqui representado por S, o preço de exercício, representado por K, a taxa de juros do ativo livre de risco, representado por R, o tempo até o vencimento da opção, representado por T, e a volatilidade dos retornos do ativo objeto, representado aqui por S. Agora sim, vamos à sensibilidade de uma opção. A ideia básica é simples. Se o valor de um portfólio está relacionado com o preço S de algum ativo, pode ser uma mercadoria, um título, uma moeda, uma ação, então toma-se uma posição em derivativos cujo valor está inversamente relacionado a S. Reduz-se assim a variabilidade, ou seja, o risco do valor total da carteira. Geralmente, pessoal, devemos responder várias perguntas quando consideramos realizar um hedge. Quais são os riscos que estamos expostos? Qual o valor da exposição ao risco que devemos hedgear? Que ativos devemos usar para hedgear? Qual é o valor da posição a ser tomada no instrumento de hedge? Essas perguntas fazem parte da decisão do investidor. O preço de uma opção é sensível a mudanças no preço da ação, na taxa de juros, na volatilidade e no prazo do vencimento da opção. Através de uma análise das primeiras derivadas do preço com relação às variáveis que eu acabei de citar para vocês, podemos aproximar a variação do preço em um curto intervalo de tempo. Estas derivadas são denotadas aqui na teoria por letras gregas e são diretamente utilizadas para o gerenciamento de risco de opções. Delta mede a sensibilidade de uma opção ao preço do ativo objeto. O θ, por sua vez, mede a sensibilidade de uma opção em relação à taxa de desvalorização de uma opção ao longo do tempo. Gama mede a sensibilidade da taxa de variação do delta em referência ao deslocamento do preço da ação. O vega mede a sensibilidade de uma opção em relação à taxa da mudança do valor da opção em relação a uma mudança na volatilidade. E o Rho mede a sensibilidade de uma opção em relação à variação no preço da opção se houver uma mudança na taxa de juros. Pessoal, só lembrando, o delta de uma opção mede a sensibilidade do preço de uma opção a variações pequenas do preço do ativo objeto. É positivo para opções de compra e é um número entre 0 e 1, e ele é negativo para opções de venda. Sob o modelo de Black-Scholes, o delta pode ser obtido da seguinte forma. O delta de uma opção de compra é igual a n de D1, ou seja, é igual à função de probabilidade acumulada de uma variável normal padronizada D1. O delta de uma put é igual a n de D1 menos 1, ou seja, é igual a
função de probabilidade acumulada de uma variável normal padronizada D1 menos 1. Eu ainda posso calcular o delta, pessoal, para o Q, o delta Q. Q aqui pode representar o dividendo, por exemplo. É igual a exponencial de menos Q, isso em função do tempo da opção, que multiplica n de D1. Só lembrando, n de D1 é a função de probabilidade acumulada. Vale lembrar aqui que a fórmula do D1 e do D2 vem do modelo de Black-Scholes. Esse modelo eu vou explicar em outro vídeo. Agora vamos ao θ de uma opção. Fixadas todas as outras variáveis, o preço de uma opção ainda varia com a passagem do tempo. Isso porque o tempo altera o prazo até o vencimento das opções. Aqui então, pessoal, a taxa de variação do preço da opção em função do tempo é denominada de θ. Utilizamos também o modelo de Black-Scholes para achar o θ. Aqui vocês estão vendo o θ em função de ST, que é o preço do ativo na data T, é em função também de K, que é o preço de exercício dessa opção, da taxa de juros e do período. Observando que aqui o delta depende também de n de D1 e de n de D2, lembrando que n é a função de probabilidade acumulada de uma variável normal padronizada. Gama de uma opção mede a taxa de variação do delta de uma opção, sendo, portanto, pessoal, a segunda derivada do preço da opção com relação ao ativo objeto. Carteiras com gamas pequenos indicam que hedges delta neutros não vão precisar ser reavaliados com uma frequência muito grande. Utilizando o modelo Black-Scholes, temos o gama que vocês estão aí vendo na tela. Esse gama depende do n' de D1, que é a segunda derivada, e depende do ST, que é o preço do ativo na data T, e do sigma. Sabemos, pessoal, do modelo de Black-Scholes que o preço de uma opção de compra deve satisfazer a seguinte equação diferencial que aparece aí na tela para vocês. Logo, a gente pode concluir uma relação entre o delta, o θ e o gama que eu acabei de explicar para vocês. Essa relação está representada nessa última equação. O vega de uma opção é a taxa de variação do prêmio relativo a variações na volatilidade do ativo. No mundo Black-Scholes que a gente está falando, elas são dadas pelas fórmulas que vocês estão vendo. O vega para a opção de compra e o vega para a opção de venda. O vega, pessoal, depende do preço do ativo objeto, depende também do período de tempo de vigência da opção e de n, que é a função de probabilidade acumulada da variável normal padronizada, nesse caso, D1, que a gente já falou. Por último, pessoal, temos o ρ de uma opção, que é a taxa de variação do prêmio relativo a variações na taxa de juros. No mundo Black-Scholes, temos as seguintes fórmulas para calcular o ρ. O ρ de uma opção de compra e o ρ de uma opção de venda. Eles são funções do preço de exercício, K, são funções também do período, da taxa de juros e do ND2 e o ND1. Só lembrando, o N é a função de probabilidade acumulada da variável normalizada. Quando você vende uma opção de compra e o delta é negativo, uma alta no papel, ou seja, no ativo base, é prejudicial para você. Com gama negativo, uma alta deixa o delta mais delta negativo, e isso é prejudicial também. Com θ positivo, a passagem do tempo é favorável para quem vende uma opção de compra. O vega, nesse caso, é negativo, pois o aumento da volatilidade torna a opção que você vendeu mais cara. Quando você compra uma opção de compra, o delta é positivo, uma alta no papel é favorável para você. O gama é positivo, então uma alta do delta é favorável.
E se você está numa posição comprada de uma opção de compra, o teto é negativo. A passagem do tempo é prejudicial aqui nesse caso. O venda é positivo em uma opção de compra, pois aumento de volatilidade torna as opções mais caras. Agora, se você tiver vendido em uma opção de venda, o delta é positivo. Uma alta no papel é favorável. O gama é negativo. Na queda, o delta fica mais positivo. O teta é positivo. A passagem do tempo é favorável para você que está vendido em uma opção de venda. O vega é negativo, pois o aumento da volatilidade torna a opção que você vendeu mais cara. Quando você compra uma opção de venda, ou seja, está comprado em uma opção de venda, o delta é negativo. Uma queda no papel é favorável para você. O gama é positivo. Numa queda, o delta fica mais negativo. O teta é negativo. A passagem do tempo é prejudicial quando você está comprado em uma opção de venda. O vega é positivo, pois o aumento da volatilidade torna as opções mais caras. Por esse vídeo é só, pessoal. Nós falamos sobre a sensibilidade de uma opção. Eu usei o livro do Hu aqui para fazer essa aula para vocês e eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. Até a próxima!